Muito bom dia. É para mim um privilégio e uma bênção me dirigir através do satélite Amazonas ou da internet a todos os que estão escutando hoje, sábado, 22 de abril deste ano 2023. E saúdo muito especialmente ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na República Mexicana, e todos que estão com ele lá, e os que estão nos diferentes lugares, no México, também lá no Brasil, que há um grupo de pastores reunidos, na Colômbia, também no Panamá, também lá na Espanha, na África, na Argentina, no Chile, também no Peru, também na Venezuela, também lá em Santo Domingo e demais lugares onde estão hoje reunidos. Nos diz o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 9 ao 13, nos diz: a quem se ensinará a ciência, o conhecimento, e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha Deus falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que não vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Que Deus nos permita entender essa escritura, e vamos ler umas porções aqui sob o tema: a quem se ensinará, ele ensinará a ciência aos desmamados. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem Raciocínio versus Revelação, pregado em 2 de maio de 2013 em Monterrey, México, nos diz nosso irmão William: agora, por isso a revelação de Deus vem por meio de Cristo, o anjo do pacto, ao seu povo. Por meio do Espírito Santo vem a revelação de Deus. E agora encontramos que o raciocínio sempre esteve contra a revelação. E, consequentemente, toda pessoa foi colocada em sua vida terrena diante do raciocínio e da revelação. Na mensagem, perfeita força por perfeita fraqueza, nos diz na página 11, diz: então, temos que nos afastar de tudo que seja habilidade humana. Temos que chegar ao lugar no qual possamos render nossas almas e nossas vidas completamente. Isso inclui a dona de casa, o agricultor, ao mecânico, ou qualquer que for nosso trabalho. Todos temos que nos render completamente a Deus e reconhecer que não somos nada. Então, desde aí, permitir a Deus que nos guie e comece a se mover e a atuar. Isso nos inclui todos. Isso é o que temos que fazer. A história prova, a essa altura, que Deus sempre escolheu os que não eram nada para que fossem seus personagens importantes. Deus é uma pessoa que não é nada.
Neste dia, se você não tem uma boa quantidade de estudos teológicos, melhor é que nem se atreva a chegar à cidade ou uma campanha. Mas se você tem muito respaldo e está bem treinado, então pode chegar a qualquer cidade e obter facilmente a cooperação ministerial e ter uma campanha com tremendo êxito. Mas não é uma campanha, ou melhor, digamos, se for uma campanha, mas é igual a qualquer outra coisa. E que benefício tem algo assim? Nesse tipo de cultos, quando fazem o chamamento ao altar, chegam os rapazes e as moças masticando chiclete e os adultos também. Vêm somente para depois andar dizendo que foram ao altar. Vão aos lugares de oração e instrução e saem para serem aspergidos e submersos ou o que for, e dentro de um ano, reticências. Um dos nossos mais reconhecidos evangelistas nos disse numa ocasião que estaria muito contente se pudesse salvar o 10% dos seus convertidos em um ano. A verdade é que se neste ano teve 1.000 convertidos, então para o ano que entra deveria ter 10.000. Mas acontece que não estamos acertando no alvo, não estamos cumprindo o propósito. Alguns edificam sobre a concepção intelectual sobre alguém que sabe tudo, para depois dizer, este homem é um erudito bem instruído. Devemos treinar nossas pessoas e dar muito estudo. Ele escreve ali, edificando sobre concepção intelectual. Depois, na página 12, os outros se baseiam sobre alguma sensação, sobre algum movimento. Um estremecimento, um pranto, um grito, dançar no espírito ou alguma outra coisa. Se baseiam em alguma emoção, em alguma manifestação externa. E isso está mal como a educação. Isso é tão mal como a educação. Vimos faz pouco tempo que a educação é do diabo. E também nos falou em alguma mensagem de nosso irmão William, que ele disse, todo esse conhecimento de teologia, filosofia, e também ele disse, e toda essa porcaria. Ele disse dessa forma, ou seja, vejam, toda essa educação vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se baseiam e edificam sua fé sobre essa concepção intelectual, sobre uma educação que provém da árvore do conhecimento do bem e do mal, do diabo. Continua dizendo, e isso é tão malo como a educação. Isso é tão mal como a educação. Se o diabo não o faz tropeçar deste lado, então empurra para o outro lado. Mas a coisa está em não ter nada em si mesmo do que depender, nem em nenhuma coisa que você possa fazer. Somente num completo e total rendição de suas debilidades diante de Deus e dizer, aqui estou. Não tenha nenhuma habilidade na qual você possa confiar. Busque nas Escrituras e veja, à medida que estudamos estes exemplos que tenho aqui anotados, através das Escrituras, encontramos que Deus sempre usou os que não eram nada para que eles fossem seus personagens importantes. Sempre escolheu os que o mundo tinha rejeitado, os que a era moderna tinha rejeitado, e a estes ele levantou para usar. Consideremos os apóstolos. Notem bem Pedro, o pescador, o qual não tinha suficiente educação nem para escrever seu próprio nome. João também era um homem ignorante e sem letras. Esses são os homens a quem ele escolheu e passou despercebido aos nobres, aos sacerdotes educados e a todos os distintos daquele dia. Passou por alto a todos os distintos, destacados, aos membros de igrejas e a todos aqueles que pensavam dentro de si mesmos que eram algo, e levantou os que não eram nada e os usou. Agora, uma pessoa destacada, alguém importante, pode chegar a ser filho de Deus e Deus usá-lo, se está disposto a esquecer que é um alguém e se tornar um nada. Se você está disposto a esquecer que é alguém
ninguém e se tornar um ninguém, então Deus pode utilizá-lo e pode fazer de você alguém. Mas você tem que se esquecer de quão importante é. Muitos de nós fazemos isso em nossas vidas. Alguns, tão pronto quanto se convertem ao cristianismo, se tornam arrogantes e indiferentes. Isso é correto. Quando o que estão fazendo é retroceder ao invés de caminhar em frente. Quanto mais você puder tirar do seu próprio ser, então terá mais lugar para que entre o Espírito Santo. É como quando Elias falava com Josafá e disse a essas pessoas: façam aqui muitos estanques, porque quanto mais profundo for o estanque, mais água poderá caber. E assim conosco, quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos e quanto mais lixo das nossas habilidades possamos tirar, então mais lugar haverá para ser cheios pelo Espírito de Deus. Quando fizermos isso, somente assim acontecerá. E vejam o que nos diz no livro de Citações, na página 8a do parágrafo 80, nos diz: Jesus era completamente, totalmente homem. Ele podia chorar como um homem, ele podia comer como homem, ele podia se cansar como homem. Ele foi completamente, totalmente homem em sua natureza física. E em seu espírito, ele foi completamente, totalmente Deus. Assim que ele fez a sua carne submissa ao Espírito que estava nele. Ele foi homem, completamente homem. Tanto que Deus tomou um homem completo para trazer total liberação. E ele o encheu com seu Espírito. O Espírito Santo estava nele sem medida. E ele foi tentado igual como nós fomos. E ele era Deus completamente. Ele demonstrou quando ressuscitou os mortos, quando deteve a natureza, o mar embravecido e os ventos tempestuosos, quando ele falou às árvores e demais, eles o obedeceram. Ele era Deus por dentro. Ele era Deus por dentro. Ele pôde ter sido homem porque ele era homem, mas ele se entregou totalmente, completamente nas mãos de Deus, para o serviço de Deus. E ele é o nosso exemplo. E ele escreve ali: Jesus era homem por fora e Deus por dentro. Em uma ocasião, pelo mês de junho do ano passado, em um momento onde, não recordo se foi depois de um domingo, tem que buscar a data exata quando foi. Se foi depois de uma atividade de domingo nessa noite. E tive um sonho, o qual depois eu relato, deixei gravado nesse dia e guardei. Eu tenho registrado que foi nesse dia e está guardado, talvez o escutamos em algum momento. Pode ser hoje, se der tempo, eu posso enviar por ali ao irmão Miguel. É curtinho. E vemos como, nesse sonho, mesmo que sabemos que é algo secundário, diz o irmão Branham, e a pessoa tem que ver nas Escrituras se é conforme as Escrituras, se não, pois não é correto. E o que foi mostrado ali é uma rendição total de um ser humano. E quando a pessoa busca as Escrituras, a pessoa vê que há promessas e há profecias nas quais isso tem que se cumprir. E depois passarei esse áudio, creio que é o momento. Eu tinha ali guardado para que tivesse isso como algo que ocorreu, mas agora que estamos falando do ser humano quando se rende totalmente a Deus,
Deus o pode usar. Assim que depois o passamos. Agora, vejam, continua dizendo, nesta mesma mensagem, perfeita força por perfeita fraqueza. Vamos passar à página 37. Ali terminei a página 13 em cima. Mas vamos passar à página 37. Desta mesma mensagem, perfeita força por perfeita fraqueza. Onde nos diz, 37 embaixo, eu quero que alguns deles venham e me mostrem onde está isso errado. Que me mostrem na palavra de Deus onde isso está equivocado. Sim, mas eles não se atrevem a isso. Não, Senhor. Mas é assim, diz o Senhor. Fiquem com isso. Mesmo que todos eles o expulsem, não importa quão fraco chegue a ser. Então é quando eu chego a ser forte. Quando eles me expulsam, então é quando Deus me dá a entrada, me recebe. Sim, se eles o expulsam, Deus o receberá. Recordem, sempre são os rejeitados a quem Deus escolhe. Ou seja, aos que não são nada, e depois Deus os converte em algo tremendo para si mesmo. Talvez eles não saibam nessa vida, mas na vindoura sim saberá. E essa é a verdadeira. Então, deu ele o assim diz o Senhor. Por quê? Porque se manteve com a palavra. Ele tinha a mensagem correta. E ele escreve a mensagem correta. Ele tinha a mensagem correta, Deus tinha dado uma visão, mas os demais não tiveram nenhuma visão. Vê você? Ele teve uma visão. Por quê? Porque ficou com a palavra. Ali é onde vemos os sinais e as maravilhas. Os demais estavam imitando, mas ele só ficou com a palavra. Ele ficou com a palavra. Agora, apressemos. Agora vejam, ele tinha a visão. Vamos ir um pouquinho antes. Na página 36 e 37, aí ele vem falando desse que teve a visão, que foi Elias. Vejam, ele teve a visão. E os demais, o que faziam era como não tiveram a visão. Não tiveram a orientação divina do que Deus lhe mostrava ali ao profeta Elias em visão. Vejam, os demais estavam imitando. Os demais estavam imitando, mas ele ficou... Mas ele ficou com a palavra, ele só ficou com a palavra. Agora nos apressemos, agora vejamos Elias quando sua igreja tinha expulsado e tinha deixado para seguir o mundo moderno. Me imagino como Elias tinha lhes pregado tão fortemente. Você não pode imaginar? Vocês bem sabem como era Elias. Me imagino como que começando o seu ministério ele se levantou e disse: vocês mulheres tentando ser igual à primeira dama da nação. Vocês sabem, cada uma com o seu chapeuzinho, tentando ser igual a Jezabel. Mulheres modernas tentando se vestir como ela e atuando como ela. E vocês, os pregadores, como falaria forte. E assim continuou forte e mais forte, até que não lhe restou ninguém. Ele teve que chegar sozinho, lá ao final do seu caminho. Ninguém mais queria cooperar com ele. Nenhuma das igrejas cooperava com ele. E toda a sua igreja o deixou e regressaram ao mundo, igual como hoje, é certo, regressaram ao mundo. Somente uns poucos seguiam firmes, um aqui e outro ali, atravessando o país para onde tinha que ir vê-lo. A coisa parecia estar muito mal. Ele chegou ao fim do seu conhecimento e disse: Senhor, eu me mantive sobre tua palavra, eu falei a verdade, e agora todos se foram, não resta ninguém, e não tenho a quem pregar. Amém. Sim, me mantive sobre sua palavra, Senhor, e agora, olha onde eu estou, ninguém me recebe. Quando vou à cidade, me olham e me dizem: ali vem aquele fanático.
quando chegar, começar a nos repreender pelos nossos modos modernos de viver. Não escutem. Você, pastor, não vá cooperar com esse homem. Não, senhor. O pastor diz, o fanático está outra vez na cidade. Esse Elias velho e careca. Não vão dar atenção a ele. Vejam, ele nem se veste como ministro. Ele não tem essa vestimenta de clérigo como eu tenho. Não tem o gorrinho, nem tem o pescoço virado. Vocês sabem, ele diria, eu me imagino, esse é um neurótico, vive lá no deserto ou fica no bosque a maioria do tempo. E quando sai, vem vestido com pele de ovelha, que coisa! E depois se atreve a condenar as mulheres. Eu jamais vi tal coisa. Não tenho nada a ver com ele. Não cooperem de nenhuma maneira. E a associação ministerial se reuniu. Não tenhamos nada a ver com ele. Deixemos ele sozinho. Ele terminará ficando louco ao final do seu caminho. Deixemos ele para que ele mesmo se acabe. Mas Elias estava caminhando retamente com Deus, fielmente com Deus. Ele ficou com a palavra. Quando tinha um lugarzinho onde pregar, olhava por toda a congregação e dizia, todas vocês Jezabéis. E as mulheres diziam, que homem mais atrevido, jamais voltarei a escutá-lo. Não, Senhor. Isso como que nos remonta, nos leva também a este tempo, porque se fala claro e fala o que Deus disse que seja falado. Ou seja, que está se repetindo nesse tempo, em uma escala maior, tudo o que Deus estará cumprindo e está cumprindo nesse tempo para essa preparação, para que o povo esteja atento e se alinhe na palavra e deixe todas as coisas deste mundo e se esvazie por completo e seja cheio completamente com o Espírito de Deus e assim possa ser útil nas mãos de Deus, como foi o Senhor em sua primeira vinda em Jesus de Nazaré, quando foi adotado ali no Monte da Transfiguração. E as mulheres diziam, que homem mais atrevido, jamais voltarei a escutá-lo. Não, Senhor, mas isso não desanimou. Ele se manteve fiel. Quando perdeu sua igreja e quando todas as denominações lhe deram as costas, então foi quando chegou a ser um covarde. Eu sou o único que fiquei, estão me buscando para me matar. Me fuzilariam se pudessem conseguir. Estão em busca da minha vida e eu sou o único que fiquei. Senhor, o que eu posso fazer? Então foi quando se tornou fraco e ainda permanecendo fiel, mas confessando suas fraquezas. Então Deus disse, vem aqui, sobe aqui ao monte, a irmã William, circula monte e recordem que isso representa o monte de Sião, ou seja, a era da pedra angular. Vem aqui sobre o monte, porque vou te dar uma mensagem nova. Agora vou te enviar uma mensagem nova. Agora vejam, vamos ir um momento, vamos nos deter um momentinho aí e vamos passar ao livro de citações, na página 167, página 167, parágrafo 1494, diz, aí estava a pomba, parada aí, me olhando. Isso é da mensagem nas asas de uma pomba branca. Na versão que eu tenho aqui é a página 25. E essa parte nós já lemos em algum estudo, creio que do ano passado. Veja, nos diz, aí estava a pomba, parada aí, me olhando, caminhei ao redor, pensei, seguramente é uma visão, virei minha cabeça, olhei para trás, e aí estava sentada, essas pequenas asas brancas, justo tão nervosa como podia ser suas pequenas patas amarelas
biquinho amarelo, sentada ali me olhando. Estava me olhando diretamente para o oeste. Caminhei ao redor dela assim, não a tocaria por nada. Continuei caminhando pelo caminho, olhei para trás, e aí estava ainda me olhando. Irmão, como um filho de Abraão, eu não considero o que o médico me disse. Vou estar bem de qualquer forma. Não considero o que o médico me disse. Quando o médico disse que isso o iria, essa doença que ele tinha do estômago, iria ter o resto da sua vida. Mas ele, vejam, não considerou isso. Mas que ele creu que ia estar bem de qualquer forma. Ou seja, se a você o médico te diz que é o fim de que você não pode sair dessa doença ou desse problema, você diga o que disse aqui o irmão Branham. Vou estar bem, de qualquer forma. Por cima ainda do que o médico diga a você, você crê de todo o coração. O terceiro dia voltei e estava subindo muito alto. E muitos de vocês sabem a visão sobre o chefe índio cavalgando. Recordem que o irmão Branham sempre falava como falamos ontem à noite, para aumentar a fé ao povo. Para depois ter a fila de oração. E isso tenham sempre em mente. Agora vejam, diz o chefe índio que ia cavalgando sobre esse pequeno muro para o oeste. Algo me atraiu a atenção a uma rocha grande, como ao meio-dia disse, coloque tuas mãos sobre isso e ore. Deus no céu sabe que isso é verdade. E aí desenha uma estrela de Davi. Coloquei minhas mãos sobre a rocha, olhei para cima para o céu e comecei a orar. E escutei uma voz vindo do topo das rochas ali e dizia, agora recordem uma coisa, quando Moisés teve aquela situação ali e ele clamou a Deus, mas Deus lhe disse, por que clamas? Fala a palavra. Vejam, isso é a terceira etapa em ação, o qual no tempo de Josué, quando correspondeu a ele entrar o povo à terra prometida, vejam, ali Josué tinha necessidade de que o dia se estendesse, o que disse, Sol, detenha-te, e Lua, você também se detenha. Ele não teve que orar, ele falou a palavra, e Deus estava obrigado a cumprir essa palavra que esse profeta estava falando ali. E o Sol se deteve, e a Lua se deteve, e ganharam a guerra. Disse, contra que está apoiando o teu coração? E me levantei para trás assim, meus ombros nus, da minha cintura para cima, quente, olhei para trás. Aqui está um pouquinho, neste livro de citações está um pouco desgastada essa parte, mas você já tem aí bem como é. Me desculpem se eu ler alguma palavra aqui. Aqui não se entende um pouco, mas estou lendo direto do seu livro de citações. Nu da minha cintura para cima pelo calor, olhei para trás e ali estava escrito no quarto, na pedra, águia branca. Exatamente a via pela qual a visão disse que procederia a próxima mensagem. Agora, na mensagem sobre as asas de uma águia branca, que é
o extrato que estamos lendo, ali em Águia Branca, ele escreve Moisés e Elias. Agora vejam, no livro dos selos, porque há uma mensagem que a noiva tem que escutar. Ou seja, vejam, na página 128 do livro dos selos, diz agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. E ele escreve fé de rapto, e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve os trovões. Vejam a mensagem que a noiva necessita para essa fé de translação. São os trovões. Agora vamos ver aqui no livro de citações também. Nos detivemos ali um momentinho. E vamos passar ao livro de citações, ao parágrafo 1387, da página 155, onde nos diz: agora, em fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças, e as últimas 7 trombetas, e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os juntos nessa hora em que vivemos, para seguir depois a abertura dos 7 selos. As 7 eras da igreja escreve uma carpa, e escreve aqui as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões, e escreve o ensinamento na carpa, é igual, os trovões, as 7 trombetas. E escreve pequeno ali, carpa. Desculpem, taça. Os 7 trovões, 7 trombetas, escreve taça em pequeno. E aí é que escreve últimas 7 taças, escreve 2002, e também aqui, na outra página, na outra parte em cima desse mesmo parágrafo, continuamos lendo, aí onde diz, as 7 eras da igreja escrevem uma carpa, pelo qual não poderíamos ter espaço para fazê-lo. Assim que eu espero que tão pronto como eu puder, nós possamos obter um lugar suficiente para isso, quer seja aqui em Louisville, New Albany, ou já que colocamos uma carpa, para que assim possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guia e estar. Ele escreve ele também em 2002, escreve carpa. Veja onde é que essa mensagem, a qual são os 7 trovões, do qual a igreja noiva necessita para obter essa fé de translação. Ou seja, fé de rapto. Mirem também na página, ou seja, fé de rapto. Vejam também agora na página, no parágrafo 864 do livro de citações, também aí nos diz, isso é da página 100, parágrafo 864, é um extrato do 7º selo, diz: agora, notem que a abertura do 7º selo também é em um mistério triplo. Recordem, aqui é essa versão. No livro dos selos, talvez alguma palavra está diferente, mas eu quero ler daqui para ler o que está escrito. Diz, agora, notem que a abertura do 7º selo também é em um mistério triplo. Esse é o que eu tenho. Falarei e falei que este é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu desenvolverão o mistério. Isso será na mera vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele regressaria. Haverá 7 vozes destes trovões que revelarão a grande revelação nesse tempo. E ele escreve em cima: os 7 trovões revelam o 7º selo.
Assim que eu creio que nós, que se acaso não sabemos, e não se saberá até que esse tempo, mas será revelado nesse dia, na hora em que deve ser revelado. Ninguém saberá sua vinda. Também ninguém saberá do mistério dos 7 trovões. Assim que se pode ver que isso tem conexão um com o outro. É tudo que entendemos disso até esse dia, porque o resto disso já está desenvolvido. Escreve cumprido, onde diz ali, e não se saberá até que esse tempo, mas será revelado nesse dia. Aí desenha uma pirâmide e as eras, somente a 7ª era, sublinha, ou seja, divide, e na pedra angular aí faz uma flecha para a pedra angular. Continua dizendo, é tudo o que entendemos disso até esse dia, porque o resto disso já está desenvolvido, ou seja, cumprido. Ele escreve ali, cumprido. Mas isso não está desenvolvido. Ou seja, isso não está desenvolvido, isso não está cumprido. O 7º selo. Eu, estando sentado no meu quarto, ouvi isto. Não ouvi, talvez, mas olhei desenvolver até os 7 trovões. Agora, nada mais até ali podemos chegar. Nada mais até ali. E aqui no 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu outra vez. Em cima escreve, o 7º selo é igual à vinda do Senhor com Elias e Moisés. Assim que vemos que é um completo mistério. Não se chegou a hora para que este mistério se conheça. Assim que até aqui chegamos. E o resto disso se saberá aproximadamente quando Cristo estiver por vir pela sua esposa, ou que chegue a acontecer nesse tempo. Agora vejam, nessa mensagem também, perfeita força por perfeita fraqueza. Vejam na página 53 embaixo e 54 em cima. Ele nessa oração diz, Senhor, esse é somente um exemplo da condição de muitas pessoas. Eu rogo que tuas bênçãos repousem sobre essa congregação solenemente. Deus, solenemente. Pai, há uma só coisa que nos resta, segundo eu posso ver, isso é que você se levante em alguma parte com uns vasos vazios. E ele escreve Apocalipse 11, 3, 14, 15, 11, do 15 ao 19, e 6 do 12 ao 16. E escreve Moisés e Elias. Que você se levante em alguma parte com os vasos vazios e envergonhe este mundo, ou que mande Jesus Cristo muito em breve, Senhor. Aqui está já o fim. E continua na página 54. Há 2 coisas ainda por fazer. E temos que presenciar muito em breve, ou seja, teremos que ver muito em breve, vê-las. E teremos que presenciar muito em breve, porque sabemos que estamos no fim. Algo muito tremendo se levantará imediatamente, ou veremos a vinda do Senhor. Toda a profecia foi cumprida. A última coisa antes da ressurreição da igreja. Agora, aí é que ele escreve, também em cima, as 2 coisas que veremos. E escreve 1, a vinda do Senhor. 2, Moisés e Elias. Agora, vejam, vamos terminar aqui no livro de citações onde paramos ali, da página 167, do parágrafo 1494, diz: Disse pelo qual a próxima mensagem sairia. Eu estava tão excitado, corri para casa, peguei uma câmera e voltei no dia seguinte e tirei a fotografia. E ainda estava ali, escrito na rocha, Águia Branca. A pomba escreve Espírito Santo E.S, guiando a águia. E escreve profeta. E escreve do lado pomba,
traço, Espírito, porque está cortado ali, deve ser Espírito Santo, mas Espírito, diz ali, e embaixo escreve, a águia branca é igual, e está cortadinho aí, deve ser profeta. E em cima, escreve, pela águia branca vem a próxima mensagem. O cavaleiro é igual o chefe índio. Na página 25 ali, também podem buscar nesse estudo que se falou dessa mensagem, onde podem ver ali tudo o que ele escreveu nessa página dessa porção. Bom, continuando aqui onde paramos no princípio, da página 39 de perfeita força por perfeita fraqueza diz. Vamos ler uma frase antes, diz. Então Deus disse, vem aqui, sobre o monte. Aí foi onde ele circula o monte. Porque vou te dar uma mensagem nova. Agora vou te enviar uma mensagem nova. Já te disse como deveria condenar essas coisas, mas agora vou te enviar com algo para provar que isso foi a verdade. Elias, tu atuaste bem e disseste da primeira dama da nação e todas essas coisas como estavam vivendo. Condenaste Acabe e suas coisas modernas e todas as igrejas modernas e falaste claro aos pregadores. Tu foste um bom exemplo. Se mantiveste fiel, mesmo sem a ajuda de nenhuma organização nem respaldo, e ficaste sobre a palavra. Agora vou te dar algo mais. Vai lá e diga àquele hipócrita, assim diz o Senhor, não haverá chuva nem orvalho do céu, a não ser pela minha palavra. E isso são os ministérios de Moisés e Elias, tendo controle sobre a natureza. O que eles falarem, isso acontece. Poderão fazer o que quiserem. Diz no livro dos selos, no sexto selo, onde nos fala desse poder sobre a natureza. Isso está por aí pelas páginas 300, 360, 359, 360, todas essas páginas, onde fala na página 364, vamos ler essa porçãozinha aqui. Agora, por que que eles têm controle sobre tudo isso? Vejam por quê. Diz, agora embaixo, página 364 do livro dos selos. Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes dois profetas, quem tem o controle de tudo com a palavra que Deus dá. Somente poderão falar à medida que Deus der a palavra. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial. Porque mesmo Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes, Deus envia sua palavra, e quando eles falam, acontece. E agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fechem-se os céus. E assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Amigos, este é o sexto selo, que foi tão misterioso. E veja algumas coisinhas que ele escreve aqui. Ministérios adotados no Monte de Sião. Ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses ministérios adotados. E escreve, vejam por quê. Tem o controle sobre a natureza. Diz Moisés e Elias, tem o título de propriedade. E ali onde ele diz, feche-se os céus, e assim acontece, escreve, desenha uma estrela de Davi. Isso é na parte de baixo da página 364, à direita e embaixo. Aí nesse cantinho desenha uma estrela de Davi. E
à esquerda, falam à medida Deus dê a palavra. E na página 365 em cima, escreve o sexto selo. É igual ao selo da redenção. E escreve também, os 144 mil estão no livro da redenção. Agora continuamos aqui na página 39 da mensagem perfeita, a força por perfeita fraqueza. Continua dizendo, os levou lá sobre o monte para mostrar essas coisas. Onde os levou? Onde Deus os levou? Ao monte, acima, ao topo, acima. E mostrou todas essas coisas. Não levou o anjo. O irmão Branham, uma visão onde é chamada a visão da carpa, e onde o anjo lhe mostrou certas coisas, e ele disse que viu essa luz, que estava falando a alguém mais acima. De onde ele estava? Estava mostrando tudo. E depois de falar a essa pessoa, depois desceu ao quartinho. E depois o irmão William disse que também ali estava falando a alguém. Ou seja, que ali estava também esse que estava falando mais acima, onde o irmão Branham viu. Mas em certo tempo já então era um ministério, já depois era um ministério que estava operando ali. E a coluna de fogo estava falando a alguém que estava ali. E ele em alguns lugares, ou em um lugar específico, disse que havia um quartinho e era como um escritório, no qual era para alguém estar estudando. Pois se tem que estar estudando, é porque ainda está em corpo de carne e depende totalmente da revelação que Deus estiver dando nesse tempo. Não pode ser uma pessoa que venha da sexta dimensão e já quando vier, vem seus corpos glorificados, corpos eternos. Já uma pessoa glorificada com corpo eterno não necessita estar estudando, porque já está com o corpo eterno e glorificado. Deus tem que estar usando aí no meio da sua igreja um véu de carne e osso, para poder dar a revelação que é necessária para a fé de rapto do povo de Deus, que está pronto para ser raptado, porque ele vem pela sua igreja, ele vem pela sua noiva, porque está pronta para ser raptada. E aí é onde o povo hebreu verá e dirá, mas se este é quem nós estamos esperando, o verão no meio da sua igreja, revelando no ensinamento sobre carpa, revelando o mistério dos 7 trovões, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério que dará a fé de rapto aos escolhidos de Deus, a esses vasos vazios que serão cheios pelo conhecimento do ensinamento da fé de rapto, para assim ter o cumprimento do que disse ali mais adiante nessa mesma mensagem. Enche uns quantos vasos, Senhor, e sacode este mundo. E esses quantos vasos são vocês. Deus está enchendo esses vasos para em breve estremecer este mundo e deixá-lo, como dissemos numa conversa, deixar de pernas para o ar. Ou seja, deixá-lo tudo em confusão e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é uma promessa que será em breve uma realidade. Isso é, assim diz o Senhor. Você creia de todo o coração e você diga, eu sou um desses vasos. Eu sou um desses vasos, Senhor, que Tu está enchendo com esse ensinamento sobre carpa. Eu sou um, Senhor. Continua me enchendo, Senhor, do Teu poder, por meio da Tua palavra. Vejam, continua dizendo, na página 39, onde paramos aqui, o levou lá sobre o monte para mostrar essas coisas. Como posso vê-lo naquela manhã, enquanto ia caminhando pelo caminho de Samaria? Ele era uma pessoa muito atrativa, seguramente, com sua cabeça careca brilhando pelo sol, os cabelos e barba
grisalho, com um pedaço de pele de ovelha. A Bíblia diz que ele era peludo, coberto de pelos. Imagino que era uma aparência desastrosa e não tinha nenhuma boa aparência. E vinha com essa vara na mão e com os olhos olhando diretamente aos céus. E ele circula afiados e circula céu enquanto vinha caminhando. Imagino que caminhava como um rapaz de 16 anos, quando realmente tinha como 80 anos, e vinha diretamente a Samaria. Irmão, ele, em sua fraqueza, já tinha se tornado forte, e força suficiente. Estou na página 40. E fora é suficiente, Elias. Não te preocupes pelas organizações. Minha força é tudo o que necessitas. Não se preocupem pelas organizações, porque a força de Deus está com vocês e está comigo também. Não se preocupe pelas organizações. Minha força é tudo o que necessitas. Em uma ocasião eu estava parado em pé diante de um grande templo e disse: Deus, como eu teria vergonha se eles viessem ver meu escritório. Então ele me respondeu e disse: eu sou tua porção. Eu sou tua porção. Minha força é feita forte na sua fraqueza. Elias, Paulo ou qualquer um. Minha perfeita força pode ser cumprida quando você se tirar do meio. Porque em tuas fraquezas eu sou tornado forte. Eu sou o forte que entra e enche esse vazio. Agora vejam tudo o que ele nos mostrou ali. Nessa porção que lemos, e o que continua dizendo nosso irmão William nessa mensagem, deste pequeno extrato que estamos lendo, raciocínio versus revelação, onde paramos aqui, continua dizendo: sempre Deus recomendando que escolham a revelação divina, para que a pessoa viva para sempre. Vejamos o que nos diz Isaías capítulo 28, versículo 9, diz, foi a escritura que usamos como base, diz: a quem se ensinará ciência, ou a quem se fará entender doutrina? Aos desmamados, aos arrancados dos peitos. Agora, vejamos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 em diante, diz: escutai céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. E agora, diz o irmão William, e agora, como vem a revelação divina? Vem a revelação divina no ensinamento correspondente ao tempo que a pessoa está vivendo. Vem a revelação divina como a chuva. Vem como as gotas de chuva. Agora, na mensagem, o que é o Espírito Santo? Na página 21, veja o que diz aqui. Depois veio, nos diz o irmão Branham, depois veio Pentecoste com o batismo do Espírito Santo. Houve uma nova redução quando receberam. Correto. E aí desenha as eras aí embaixo, somente as últimas três, e uma flecha para a sétima. Correto. E isso começou de novo a sacudi-los. O Espírito de Deus, os dons e a restauração vieram na plenitude com sinais e maravilhas na igreja e estremeceu os pentecostais. O que é isto? É que estamos tão perto da vida do Senhor Jesus, até o ponto em que o mesmo Espírito que estava nele está atuando na igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. Isso nunca tinha acontecido desde o tempo dos apóstolos, lá atrás, até este tempo. Por quê? Você vê? Lá foi amplo, mas foi se reduzindo. E desenha as eras.
as 7 eras e a pedra angular. E lá foi largo, mas foi se reduzindo em uma flecha para a 7ª era. Como é isto? É como a sua mão chegando a se juntar com sua própria sombra. Então, o que é? É uma reflexão. O que foi Lutero? Uma reflexão de Cristo. O que foi Wesley? Uma reflexão de Cristo. E ele escreve em cada mensageiro, Cristo se refletiu a como será ele na era da pedra angular. E cada era refletiu o que será a era da pedra e desenha uma pedrinha, ou seja, angular. Note, a era de Billy Sunday acaba de terminar. No outro dia, o ancião Dr. Whitney, o qual ensinou desde este púlpito, o último dos da velha escola, creio, morreu ao redor da idade de 90 anos. Billy Sunday foi um homem que levou avivamento às igrejas nominais no seu dia. Ele não brincou com a verdade. Se levantou ali e disse: todos vocês metodistas, inclusive os pregadores, se humilhem até o pó da terra. Vocês presbiterianos e batistas, façam o mesmo. Ele não brincou com a verdade. Ele era o Billy Graham desse dia. O que aconteceu? Note você que no mesmo tempo em que a igreja nominal estava tendo seu avivamento, o evangelho completo também estava tendo o seu. Apareceram em cena os irmãos Bubble Smith, Whittlesworth, o Dr. Prince, Pepperson, todos eles. Veja você, Smith, Whitworth morreu numa noite. O Dr. Price, o Prince, morreu na manhã seguinte, 24 horas depois. Eu já estava no campo. E agora, meu fim está chegando. Se você nota, já não se ouve muito de Billy Graham. Você já não ouve muito de Oral Roberts. Eu mesmo vejo minha reunião como entrando na sombra. O que é que acontece? É que estamos no fim de outra era. E desenha a pedra angular e as eras. E a 7ª era, uma flecha para aí, como o fim dessa era. Passamos a página 22 diz: como entraram Billy Sunday e os demais? Eles vieram depois do grande avivamento de Moody. Quando entrou Moody, justamente quando entrou Moody, justamente depois do avivamento de Knox. Quando veio Knox, justamente depois do avivamento de Finney. Finney veio depois de Calvino. Calvino veio depois de Wesley. Wesley veio depois de Lutero. E assim vieram aparecendo em suas eras. Tão pronto como um avivamento terminava, Deus levantava outro. E escreve o avivamento. Levantava outro, derramando mais luz. Simplesmente para manter o avivamento dessa maneira. E desenha uma pirâmide das eras. Estamos no fim desse tempo. Cada homem olhou para o fim em seu dia, esperando pela vinda de Cristo. Mas a eles restava pela frente muito que ver. Vejam como a mensagem que estaremos escutando no dia de amanhã, coisas que só podem se cumprir no último dia. Eles não podiam estar vendo essas coisas porque somente tinham que ser cumpridas neste tempo final. Mas a eles estava pela frente muito que ver. Tinham que ver o regresso dos judeus à sua terra, os discos voadores nos céus e todas as coisas que estamos vendo hoje. E escreve OVNIs, discos voadores. Mas estamos no fim. Chegamos a ele. Agora, uma coisa que está ocorrendo mais marcada nesse tempo, e é também os satélites. Vejam como há tantos e tantos sinais nos céus, onde lemos há pouco tempo também que ele escreve satélites, como também sinais. Ou seja, além dos OVNIs e tudo isso, vejam como o inimigo também coloca sinais nos céus e coisas construídas pelo homem para desviar a vista para isso. E quando vem e vê o que é os discos voadores que levarão os escolhidos, como foi com Enoque e Elias,
Vejam, aí todo mundo vai dizer, esses são satélites, isso deve ser um satélite a mais. Ou esses são um monte de satélites pequenos para a internet, para isso, para outra, porque estão saturados da educação terrena. E todas essas coisas de satélites e todas essas coisas ele colocou como sinais nos céus também. E agora estão muito mais marcados. Diz, eles sabiam que a igreja estava chamada a receber poder. E ele escreve, a igreja receberia o Espírito Santo hoje, o qual faria nela as mesmas obras de Cristo, assim como uma sombra se torna mais e mais evidente e reflete mais reticências. Se você pega um objeto e projeta uma sombra à distância, você vê menos o reflexo do objeto nessa sombra. Depois de um momento, a sombra se aproxima mais se aproxima a uma árvore, por exemplo, e a sombra e a árvore se tornam a mesma coisa. O Espírito de Deus operou sobre justificação com Lutero, santificação com Wesley, o batismo do Espírito Santo em Pentecoste, e eis, no último dia, ele está fazendo as mesmas coisas que fez quando estava em Cristo. O que é isto? A igreja e Cristo chegaram, se tornaram uma mesma coisa. E, tão pronto como eles se juntarem, e o último elo aparecer, vejam como em justificação sob Lutero, aí veio esse elo, como era, e também como mensageiro, depois com Wesley, em santificação, e depois com batismo do Espírito Santo em Pentecoste, com o reverendo William Branham. Agora diz que quando tão pronto como eles se juntarem e o último elo a aparecer, ela irá clamando através dos céus. E ele escreve, desenha uma estrela de Davi e escreve o último elo. Quando aparecer, a noiva irá. O último elo, quando aparecer, a noiva irá. Ou seja, que não pode ir, a noiva não pode ir até que esse último elo apareça. E desenha uma flecha para a pedra angular que desenha ali e pinta de vermelho dentro e as eras embaixo. E tão pronto como eles se juntarem e o último elo aparecer, ela seguirá clamando através do céu. Se levantarão Wesley, Lutero e o resto deles aqueles dias anteriores. O primeiro será o último. E o último. E aí escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. Esse é o último elo. Vejam, o primeiro será o último, e o último será o primeiro, e a ressurreição terá vindo. Vejam quando, e aí ele escreve a ressurreição. Vejam quando é que ocorre a ressurreição. Tem que aparecer esse último elo. E já está no meio da igreja. Já está no Monte de Sião, já está na era da pedra angular, já está nos trazendo esse último elo, esse ensinamento. Agora continua dizendo, embaixo, aí continuando na página 22 a 23, diz, estamos no tempo do fim. Escutem-me. Isto é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo em justificação foi simplesmente uma sombra muito clara. Depois o Espírito Santo em santificação foi uma sombra um pouco mais escura. Depois o Espírito Santo no batismo espiritual foi uma sombra ainda mais escura. Mas agora, o Espírito Santo mesmo é a restauração da sua própria pessoa. E está aqui fazendo sinais e maravilhas como ele fez lá no princípio. Glória! De qualquer forma, você me chamará agora um santo rodador. Se você quer começar a me chamar assim, faça-o.
Me escutem agora, irmãos. Escutem isto. Todas as mesas estão cheias de vômito e sujeira, até não haver lugar limpo. A quem ensinará a ciência? A quem fará ele entender doutrina? Aos tirados do leite, aos arrancados dos peitos. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e as divide, e uma flecha daí para uma flecha para a pedra angular. Não diz aos tirados do leite e aos arrancados dos peitos. Não a bebês presbiterianos ou a bebês metodistas. Não a bebês presbiterianos ou bebês metodistas, a bebês pentecostais, a bebês luteranos ou a bebês nazarenos. Ele deseja encontrar alguém que esteja disposto a se afastar dos peitos e comer carne sólida. Aqui está. E recordem, no livro de citações, há uma parte onde ele ali nos mostra o que é essa carne sólida e vamos ver aqui rapidinho onde é que se encontra essa parte na página Vamos primeiramente na página 92, porque vejam que é para esses desmamados dos peitos que é dada essa carne sólida. Agora veja a página 92 do livro dos selos. Na metade do parágrafo diz, ele desenha uma estrela de Davi aí no princípio dessa frase e diz: Senhor Jesus, a hora é muito avançada e talvez pode ser muito mais tarde do que estamos pensando. Estamos contentes ao ver essa hora chegando. É a hora mais gloriosa que o mundo conheceu. Isso é para o crente, mas para quem rejeita é o tempo mais triste, porque é impossível tirar letras do alfabeto para formar as palavras para expressar a calamidade e o pranto que os espera mais pela frente. Nem há em nosso alfabeto como formar as palavras para expressar as bênçãos que estão no porvir para o crente. Pai, pode haver alguns aqui nessa noite sem esperança alguma. E esses são seres com a capacidade de raciocinar inteligentemente. E se o sangue ainda está sobre o propiciatório, permita que o Cordeiro saia do trono para entrar em seus corações nessa noite e revelar que estão perdidos. E com as mãos ensanguentadas o vejam e ouçam dizer: Vem, enquanto ainda é tempo de vir. Agora recordem que ele já não está no trono de intercessão. E onde unicamente a misericórdia é sob os ministérios de Moisés e Elias. Onde Deus está enviando misericórdia por última vez a este planeta Terra. E ele escreve ali a hora mais gloriosa para o crente, a hora mais triste para quem rejeita. Por isso é que ele dizia que estiverem em cultos como este, escutaram todas essas coisas que iriam vir, mas rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. Por última vez, página 369 do livro dos selos. Agora vamos ao livro de citações, que é a página. Vamos ver aqui onde está a porção onde ele diz que essa comida, essa carne sólida, página 83, vejam. Aqui uma porção onde ele diz, no parágrafo 707, diz: Note, o trabalho do mensageiro do tempo final será preparar os santos uma noiva preparada para seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender seu ABC para que possa estudar álgebra depois? Quando estes outros selos que estão na parte de trás do livro sejam abertos, eles, escreve os trovões, serão somente revelados a estes.
e escreve álgebra, é igual aos trovões. Os selos na parte de trás. E escreve o quarto Elias, prepara o povo para o noivo, Cristo, ou seja, ungido, para aprender álgebra, que o noivo ensinará. E tudo isso é no cumprimento da visão da carpa. E terminando aqui o pedacinho que nos resta da mensagem, raciocínio versus revelação nos diz, gotejará, diz nosso irmão William, aí, citando novamente essa porção dessa escritura de Deuteronômio, gotejará como a chuva de ensinamento, destilará como orvalho meu raciocínio, como o chuvisco sobre a grama. Diz o irmão William, agora o raciocínio de Deus e o ensinamento de Deus e a sabedoria de Deus, isso é celestial. E isso vem como a chuva para o povo. Assim vem a revelação divina para o povo de Deus, de etapa em etapa. Bom, foi para mim um privilégio e uma bênção grande de poder enviar essas palavras de saudação sob o tema a quem ele ensinará ciência aos desmamados. Que Deus os abençoe grandemente e a comer, ou seja, continuar comendo carne sólida, a continuar compreendendo, entendendo e recebendo álgebra, ou seja, os trovões, que é o que estamos recebendo neste tempo final, que são as coisas que somente podem ser cumpridas no último dia, neste último dia, na dispensação do reino e era da pedra angular. Assim é o tema do domingo de amanhã, o qual estaremos cedinho e queremos aproveitar bem amanhã para escutar esse tema que é um pouquinho longo, assim que tentaremos ser o mais curto possível para nos dedicar à mensagem completinha, tentar escutá-la completa, que estejamos bastante descansados, assim que tentaremos ser o mais breve possível amanhã. E hoje já conversamos algumas coisas e assim amanhã não teríamos que ler, assim que hoje falamos algumas coisinhas e amanhã podemos falar uma ou outra também e assim dedicar o dia para o resto da atividade para escutar esse tema, deixar um tempo maior porque é quase 3 horas ou 3 horas e pouco, assim que venham preparados amanhã e esperamos amanhã grandes bênçãos da parte de Deus. E algum dia, o qual está muito perto, continuará aumentando mais e mais o tempo, porque verá um tempo onde estaremos totalmente dedicados à palavra de Deus, às atividades, porque o que se aproxima é algo terrível para a humanidade, mas já para esse tempo não estaremos aqui. Mas sim haverá um entrelace no qual o mundo vai estar buscando mais de Deus, porque não haverá já trabalhos nem nada disso, porque vão estar sendo destruídos muitos lugares, especialmente as costas, assim que os que estão nas costas, no litoral, tem que... Há uma mensagem que talvez colocaremos mais adiante, onde ele fala que esse ministério, que estará no fim do tempo, lhes falará para que se movam dos lugares e assim não recebam juízo divino ou algum desastre que vem. Ele diz que aí haverá pessoas que escutarão essa recomendação e se moverão. E se há um lugar onde vai ocorrer algo, quer seja um terremoto ou um vulcão, ou quer seja um tremor, ou um tsunami, ou algo, se falará e o crente se moverá. Quem não? Ele diz aí, pois que se ficar, pois vai receber o juízo divino e talvez morra com essa catástrofe. E se é um escolhido, pois
vai perder a bênção de ser transformado, mas regressará novamente na ressurreição. Assim que muitas coisas estarão acontecendo, coisas que somente podem se cumprir neste tempo final. Deus te abençoe, irmão Miguel, Deus te guarde e muito obrigado sempre por me convidar a essas atividades importantes que estás tendo nos lugares onde vai, que sempre dedicam o dia de sábado para ter companheirismo uns com os outros e me dá essa partezinha para também compartilhar contigo e os irmãos ali e todos que são conectados também essas palavras que são fiéis e verdadeiras. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado por vossa amável atenção.